Oi, gente. Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Como você tá? Tudo bem? Tá bem. Você tá bem? Tudo bem. Então, hoje a gente vai falar... A gente brigou hoje. A gente brigou, mas a gente tá bem. E a gente vai falar sobre uma coisa, assim, importante. Sério, um vídeo eu acho que pode ser importante. Tem potencial para ser importante. Que é uma coisa que a gente tá chamando aqui em casa, na última meia hora, de a meritocracia do orgasmo. Que é isso, né, é isso? gente? É um termo que eu cunhei aqui, não sei se alguém já cunhou, mas eu cunhei aqui na última meia hora. Na verdade ontem, mas eu consegui falar só hoje porque a gente estava brigando desde ontem. E aí eu pensei o seguinte, foi o dia do orgasmo, né? O dia do orgasmo, dia 31 de julho. E aí já sentimentos ambíguos, ambivalentes em relação ao dia do orgasmo, né? Sempre acho estranho o negócio de dia do orgasmo e tal. Mas aí fui pesquisar, né? Porque a gente falou, será que a gente fala sobre isso, orgasmo? A gente tinha feito uma live na semana passada sobre sexo, né? E eu, às vezes, fico meio assim, de ficar falando sobre sexo, porque a gente fala muito sobre isso, mas também sexo faz parte da coisa. Mas aí fui ler as coisas. Se você botar aí dia do orgasmo no Google, no dia do orgasmo vai aparecer assim. A primeira pesquisa vai aparecer, pelo menos pra mim foi assim. Dia do orgasmo. Pesquisa revela que 55% das brasileiras ainda não chegam lá. Ou melhor, ainda não conseguem chegar lá. Ainda não conseguem chegar lá. Isso me subiu uma raiva, assim, que às vezes vem, lendo as manchetes do mundo. Que as manchetes são sempre assim, como gerar afetos ruins em você. Manchetes, né? E aí essa ideia de como se não bastasse toda a encrenca que é viver, já toda a dificuldade que você ainda não consegue chegar lá, né? Assim, então você não só é mal sucedido no campo profissional, nos seus amigos e tal, na sua relação familiar, como você também não consegue chegar lá no orgasmo. E aí a meritocracia vai assim tomando conta de todos os campos da nossa existência, como se não tivesse nada além da nossa escolha e do nosso esforço para conseguir resultar em alguma coisa. Então, assim, se você não consegue gozar, você não tem orgasmo, é porque você não conseguiu se esforçar o suficiente, ou treinar o suficiente, ou alguma coisa assim. Vocês já entenderam o meu ponto, né? E isso tem um potencial para deixar a gente, assim, cada vez mais infeliz, sabe? Porque, então, caraca, então nem gozar eu consigo? Que bosta, né? Ou assim, no campo feminino, né? Se fosse no campo masculino, eu acho que o proporcional seria eu gozo rápido demais. Ou eu broxo, né? Ou eu não consigo, eu tenho impotência, enfim. Seria isso, né? Uma pesquisa revela, deve ter essa pesquisa aqui, tantos por cento dos brasileiros, homens, gozam rápido demais. Né? Sei lá, por exemplo, que é o problema para falha narcísica masculina. Ou que os homens não conseguem ter ereção. Enfim, tô falando, você vai falar alguma coisa? Eu não sei, porque eu sempre fico me perguntando assim... A gente primeiro pensando que tem o dia do orgasmo, não vou falar nem o que eu acho sobre isso, porque realmente, né? Dia do orgasmo, gente, ninguém tem mais nada pra inventar. É pra vender o quê, dia do orgasmo? Vibrador? Né? Aí tem assim 5 ideias, então. né? 5 ideias. Aí, então, eu fiquei pensando sobre isso, aí dia do orgasmo. Aí fiquei pensando, aí você falou da pesquisa, e eu sempre fico me perguntando, as mulheres que não gozam, primeiro que eu acho difícil quando a pessoa percebe que ela não goza, e ela colocar isso, né? Tipo, ela se assumir que não goza. Porque quando a pessoa já assume, já tem alguma coisa sendo resolvida. Uhum. Então, se essa porcentagem... Quantos por cento? 55, eu acho. 55% das mulheres brasileiras não gozam, pelo menos elas estão dizendo que elas não gozam. O que você quer dizer que tem muito mais gente que não goza que não tá dizendo que não goza? Eu acho que tem muito mais gente dizendo que goza, mas que na verdade não goza. Talvez. Votando nulo, prefiro não opinar. Voto em branco. Voto em branco. Porque eu acho assim, se a pessoa já tá percebendo que ela não goza e que isso né, que ela tá lá, talvez ela tenha pensado sobre isso, quando ela respondeu a um negócio. Sobre o gozo dela. Sobre o gozo dela, né? Uhum. Então, ela tem, né? Você goza? Não, eu não gozo. E ela teve coragem de responder isso. E ela isso. teve coragem de responder isso. Ou então é uma puta de uma mentira. Talvez muito mais mulheres gozem e essa pesquisa tá falha. Agora, a outra coisa que eu acho é que o Brasilzão, né, como a gente sabe, é bem mais complicado do que a nossa pequena bolha aqui de 130... Quantas mil pessoas agora? 134 mil pessoas, né? Então, a gente tem que considerar
todas as educações que a gente tem no Brasil, né? E aí a liberdade, quanto que as meninas são mais reprimidas, né? Quanto que você às vezes inicia a sua vida sexual sem nem entender exatamente o que é a vida sexual, sem nem saber o seu corpo, onde é que tá, o que é o clitóris. Entendeu? Como é que você se relaciona com aquilo. Então eu acho realmente que muita gente provavelmente não goza. Mas, e isso não é uma questão só de você não conseguir, ou não se permitir, ou não ter sido se esforçado, não ter se esforçado bastante para tentar gozar. Imagino que todo mundo queira gozar, por mais que isso talvez dê um certo medo, né? Porque é um momento de um certo descontrole. Então, eu acho também que tem medo, tem falta de informação, tem um monte de coisa aí. Agora, é horrível pensar que 55% das mulheres não conseguem chegar lá. Lá aonde, pessoal? Ainda não conseguem chegar lá. Como se um dia elas fossem conseguir, se elas fizerem tudo direitinho. Se elas fizerem cursos online Mas sobre eu acho que é isso, orgasmo. comprarem vibradores e tal. Mas é porque, assim, veja bem, o que eu tô dizendo aqui não é assim... Por um lado, é legal que a gente está falando sobre isso e está abrindo os campos de repressão para falar sobre o orgasmo e gozo e tudo mais. É óbvio que é legal, porque poderia não ter nem isso. Tantos tempos atrás não se gozava e não se falava sobre isso, né? As mulheres não tinham prazer. Mulher não tem prazer, não tem nada a ver com isso. Mulher serve para engravidar e lavar a louça e tal. Mas... Enfim, vocês não precisam ficar falando isso é óbvio. É óbvio que a gente tem essa abertura. Mas me preocupa muito como os campos neoliberais, assim, vão fazendo tudo virar um processo individualista e meritocrático, sabe? Sim. Isso é muito louco, assim. E aí você se sente mal com o fato de você não gozar, que de repente não tem nada a ver com o quanto você está se esforçando, ou quanto você está pensando, ou o vibrador que você comprou, sei lá o quê. Tem a ver com coisas que você nem sabe. Tem a ver com coisas que exatamente, que você não sabe por que você não... com, sei lá, aí vamos falar da psicanálise, óbvio, né? Com repressões e dinâmicas corporais e dinâmicas super complexas que não é assim da ordem do sujeito resolver aquilo, entendeu? Vendo um vídeo no YouTube, entende? E aprender a gozar, assim. Então, isso eu acho muito doido. E aí isso se junta com outra dinâmica. A meritocracia vira parceira do campo do romantismo, do amor romântico. Então é assim, você então não consegue nessa relação, então tem algo de errado com essa relação. Tem algo de errado com você nesse relacionamento, porque ele não te faz gozar o seu relacionamento. Ou tem algo de errado com o outro ou com a outra que não te faz gozar. E aí então porque você cobra do amor romântico que ele seja capaz de tudo, né? Que ele seja capaz de conferir, ticar todas as caixinhas, dar certo, sabe? Fazer o... Então ele tem que ser... Você tá bocejando? Não, eu tava coçando minha garganta. Por exemplo, então, aí o outro boceja, aí você já acha que você tem uma coisa de errado com você. Eu tô alérgica. O outro não goza, aí você começa a achar que tem uma coisa de errado com você. Ou os dois vocês, né? Posso botar a perninha aqui? Pode. Os dois vocês. Porque, veja bem, se você não goza, ou então a opção básica é tem uma coisa de errado comigo que eu não consigo chegar lá. Ou... tem uma coisa de errado com esse outro que não me faz gozar. Talvez não seja assim, talvez tenha mais coisa aí nesse angu, nessa história que possa ser vista e pensada. Porque gera essa situação, assim, né, que tem a ver com o desejo dentro o encontro entre sexo e amor, que é uma proposição romântica também, né? Então, amor e sexo tem que estar no mesmo lugar, daí o problema do adultério, né? Bom, esse é outro assunto. Que a gente já falou aqui também, mas poderíamos falar de novo, se for o caso, chegou agora. Mas, enfim, se junta isso aí, então, e a pessoa não tem desejo, por exemplo, que já é um outro assunto, a pessoa não tem desejo, não quer transar. Movimentos pandêmicos de depressão, não quer transar. Aí você pensa, tem uma coisa de errado comigo que não provoca desejo nesse outro. Talvez não, talvez o outro só não queira transar. Tá entendendo? Sim, é outro assunto que eu estou falando agora, tá? Mas então, porque senão tudo é mecanismo de culpabilização de você ou do outro. Então, se o outro não está afim de transar, se ele é uma mulher, lá uma mulher não está afim de transar, então por que eu não estou provocando desejo nela? Se você é mulher e o seu cônjuge não está afim de transar, é porque eu não sou mais desejável, não estou provocando desejo nele. E aí isso vai virando um grande rolo compressor de culpa. Estou me fazendo entender?
É assim, tô falando assim numa boa, assim, sinceramente preocupado com esses, porque de novo é meritocrático, tudo isso. Então, essa relação tem que ser boa bastante para me fazer gozar. E eu acho que tem mesmo, o ideal é esse, o ideal é que a gente caminhe para campos de cada vez mais prazer e menos repressão e menos cagada. Tudo bem, mas se não for isso, se não tá isso assim, talvez não seja culpa de ninguém das duas pessoas. Talvez a pessoa esteja tentando te fazer gozar e tentando ali entender, e você esteja tentando gozar e ainda assim isso não funcione. Ou talvez o desejo não esteja acontecendo da maneira como deveria acontecer na lógica romântica. Talvez esse é outro assunto, mas talvez esse outro não esteja assim com tanta vontade de transar. É que eu tô falando de duas coisas diferentes, mas que pra mim se juntam. Talvez porque quando a pessoa te diz que não tá com vontade de transar com você, o seu romantismo todo, ele falha, né? Então acabou a relação, eu não sou desejável, ou tem uma coisa de errado com esse outro que não é mais potente, se ele for homem, né? Ou a mulher é frígida, ou o homem é broxa. O homem, se ele não quer transar, é quase uma falha na masculinidade dele, né? Sim. É como se ele não fosse permitido a ele não ele tem que estar sempre disposto, disposto. Sempre disponível, sempre ereto. Sempre alerta, sempre ereto. E se isso não acontece, via de regra, a mulher pensa, eu não sou mais desejável. A mulher ou o homem, tanto faz. Isso aí não é uma questão... É claro que tem campos de machismo e patriarcado enfiados aí, óbvio, mas nas relações homoafetivas também é o mesmo problema, assim, no final das contas. Às vezes a pessoa não quer transar é porque eu não sou desejável. Eu não estou provocando desejo. Talvez não. É algum problema comigo, se a pessoa não goza é porque eu não estou conseguindo fazer gozar, ou porque tem uma coisa de errado comigo. Não tem nada de errado com ninguém. O que eu quero dizer? Não tem nada de errado com ninguém. A vida é complicada mesmo, entendeu? A vida é complicada. É porque a gente não quer aceitar isso, talvez. Porque às vezes as coisas são complicadas. Às vezes tem dor, às vezes tem medo. Dor, tô falando não dor. Tô falando dor. Dor, não dor. Também tem dor, mas dor. Tem dor, tem medo, tem insegurança, tem angústia. Tem coisas acontecendo aí que não são da ordem da nossa escolha. Assim, se vou no supermercado, resolvo minha angústia. Não é assim que funciona, é assim que a banda toca. Pronto, fiz meu vídeo, já estou muito satisfeito. Você arrasou, amor, no seu vídeo. Achou, amor. Ela tá boa, assim, legal comigo, assim, porque foi difícil de ontem pra hoje. Eu não sei mais, eu não sei o que dizer sobre isso. Você que tem que falar mais, porque você que tem lugar de fala mais razoável do que o meu. Eu só falo porque... Não, porque eu acho que, na verdade, você tá falando uma coisa que é muito legal, que é pensar que a gente não tem que gozar, né? Tipo assim, você tá ali, você tá numa relação, a obrigação de ter o gozo também é um problema, né? Porque aí quando você não goza, ou se você não goza, ou se você não consegue gozar, por qualquer motivo que seja, vira uma culpa gigantesca, né? E aí você, inclusive, vai ter medo da relação sexual, de repente, porque você já vai pra lá achando que você não vai conseguir gozar. Então, quando você já vai pra lá pensando, caramba, será que mais uma vez eu vou me frustrar e vou frustrar a pessoa que está comigo porque eu não vou conseguir gozar? Será que mais uma vez eu vou fazer isso? Vou falhar de novo. Vou falhar de novo. E aí você não vai conseguir. E aí, uma coisa engraçada que... eu já falei aqui também, mas... que várias vezes eu fingi na vida, várias vezes. E às vezes, quando eu fingia, tipo assim, eu fingia e aí o sexo continuava, às vezes eu gozava. Porque se liberava da pressão. Porque eu me liberava da minha própria pressão em relação a gozar. Porque às vezes você fica tão pensando, cara, eu preciso gozar, preciso gozar, preciso gozar. Porque você não quer também dizer pro outro que você não vai gozar. Ou que você não gozou. Ou que você fica mal com isso, né? As mulheres, elas... podem fingir, os homens já é mais difícil, né? Tem um filme que o homem finge, que é muito engraçado. Não, com camisinha dá pra fingir, mas sem camisinha é mais difícil de fingir, né? Você já fingiu? Já. Já? Que incrível! Já, faz tanto tempo, mas já. Na época que eu era solteiro e tinha a coisa da camisinha como prática, né? Uhum. E aí, às vezes, enfim. Não vou falar sobre isso. Não, mas eu acho engraçado, porque as mulheres são capazes... É muito mais fácil uma mulher fingir, enganar lá claro. a pessoa, do que um rapaz, um homem fingir, né? Isso é meio ridículo. É meio complicado. Mas, o que eu acho que quando você vai já com essa pressão pra aquela relação ali, que você vai gozar, que você tem que gozar e tal, ela já não tá relaxado, né? E eu acho que o gozo tem a ver também com relaxamento, com... uma tranquilidade, com um certo um espaço onde você pode se permitir gozar.
Porque o gozo é um pouco Você pode se permitir, inclusive, num campo inconsciente mesmo, né? Não, porque às vezes você se permite, mas tem várias coisas em você que não estão permitindo. Total. Existe inconsciente, gente. Eu sinto dizer, mas existem campos que não estão na ordem da nossa escolha consciente. Sim. Infelizmente, isso é verdade. Não é assim, papo de maluco. É real. É assim, até a galera da neurociência cognitiva mais careta concorda, entendeu? Que tem coisas que você não está percebendo que estão acontecendo em você. Então, infelizmente, não é você que vai resolver isso assim agora. Talvez, vamos lá, nada contra o gozo, somos a favor do gozo, óbvio, mas... A ideia de chegar lá é complicadíssima, porque deveria ser chegar em si, né? Não lá. Lá, o gozo tá dentro, tá em você, que você tem que chegar lá. Que lugar é lá? Onde é lá? Né? Deveria ser... Estar aí. Estar aí. Né? Tipo, 55% das mulheres não conseguem estar ali. Eu tinha um professor de filosofia que eu achava legal, assim, que tem um termo que o Heidegger, que é um filósofo cunha, que é o Dasein, que a tradução virou... Tem algumas pessoas que traduzem por presença, tem algumas pessoas que traduzem por ser aí. Ser aí. Aí a galera da filosofia aí pode fazer a tradução. Mas esse professor que eu tinha, ele falava... Eu gosto de uma tradução que é estar jogado aí. Tipo, tô jogado aí. Estar jogado aí. É um pouco... Onde é que você tá? Eu tô jogado aqui, nesse mundo. Estou nessa cama. E teve uma coisa muito boa que você falou enquanto a gente conversava para fazer o vídeo. A gente conversa antes de fazer o vídeo às vezes. Quando a gente briga mais. Aí que você falou que às vezes o problema é que viver é difícil mesmo. Eu acho que a gente tem pouca essa consciência, né? Eu penso assim, que a gente tem pouca consciência de que viver não é simples. Viver é difícil pra caramba. Então, cada coisa que você tem que fazer na sua existência são coisas... Não são simples, né? Então, a gente, às vezes, se exige muito também de dar conta de tudo, de ser potente, de ser assim, de ser assado, de ser bem resolvido. Ser bem sucedido em todos os campos de ser bem sucedido. E é difícil, porque viver é difícil. Não é porque é difícil. É difícil ser bem sucedido? É difícil ganhar dinheiro? É difícil se relacionar? É difícil gozar? É difícil trabalhar? É difícil amar alguém? É difícil inventar uma vida pra si, é muito difícil. E às vezes a gente fica achando que não é difícil, que é fácil, que é simples, você vai lá, aí você acha que é normal, tipo, que a vida é assim mesmo, tal. Então eu acho que essa percepção de que é difícil e que tá tudo bem, você sentir dificuldade em relação às coisas, porque é difícil. Então, o gozo também passa por aí, né? Não é simples de gozar. Para os homens é um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo a culpa que vem pra cima deles, eu acho também que é muito... Qual culpa? Não sei, eu sinto que... Do descontrole, da exposição. Da exposição, do descontrole, dessa... Da fragilidade, de depois você querer algum tipo de acolhimento, então você não se permite acolher. Você, por exemplo, não permite acolhimento. É difícil pra você. E eu acho que o homem também, me parece que ele quer tanto resolver aquilo, né, em relação ao gozo, ele quer resolver porque ele quer se sentir potente, ele quer saber que ele é capaz de gozar. Que é diferente da mulher, que como ela já vai meio sem saber se ela vai conseguir, como é que vai ser, como é que vai fazer. Tem mulher que sabe que vai gozar e goza fácil. Tem mulher, fácil. Tem. Tô falando que é 55% das moças que disseram que não, né? Sim. Afinal, é mais da metade da população brasileira, não sei, mas dessa pesquisa. Ibope. Né? É muita gente, percebe? Super. Que é muita gente. 55% das pessoas. Muita gente. Que responderam não conseguem gozar. Muita gente. É tipo, total. É foda, né? Sim. É muita gente. Então, tô falando com essa galera. Pessoal que goza muito aí, maravilhoso, maravilhosas, todas maravilhosas, que bom, vamos nessa. Mas eu acho... Por que eu tô falando isso mesmo? Você tava falando Ah, sim, eu acho que pro homem ele precisa reafirmar toda vez que ele vai lá fazer sexo, precisa reafirmar a potência dele. Meu pau fica duro. Isso vai acontecer. Entendeu? Se ele teme isso... Tá falando da função masculina ativa, né, nesse caso. Sim. Pode não ser.
Mas ainda assim... E aí, pessoal? Homens passivos. A questão do pau ficar duro ou não, né? Porque eu acho isso muito louco, né? Pensar que que existe ali uma função que precisa... Que é meio física, né? Aquilo precisa acontecer. Se aquilo não acontece, cara, imagina o desespero do brother. Eu conheço bem o desespero. Pô, mó desespero. Conheço a narrativa de todos os meus amigos que quando não conseguem... Porque o homem também tem psiquismo, né? O homem também tem fantasia, o homem também tem questões, o homem também tem construções subjetivas. A gente acha que não, mas também tem. Também tem. Então, quando não consegue, é terrível, né? É terrível. Bom, gente. Era isso. Bom domingo. Bom domingo pra vocês. Um beijo grande. Tamo aí de pretinho, ó. Tamo de pretinho. Eu passei rímel ontem, por isso que eu tô assim. Na briga. Durante a briga, passei rímel. Tchau, gente. Até já. Tchau, beijo. gente. Bom final de semana. Beijo.